Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E no programa de hoje vamos continuar aqui no sítio arqueológico de Meguido, para que você possa entender um pouco a história arqueológica desse lugar e a sua relação com a Bíblia Sagrada. Então não sai daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, em meio a pedras e ruínas milenares, eu trago um presente para você da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. Estou falando do Guia de Estudos Evidências, que traz assuntos importantíssimos relacionados a Deus, teologia, Bíblia Sagrada e muito mais. E sabe quanto isso aqui custa? Nada. É inteiramente grátis. Você pode solicitar através do telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Se preferir, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp que aparece na sua tela ou através do QR Code. Nós queremos mandar um exemplar destes para você. Eu tenho aqui uma réplica da cerâmica que foi encontrada no lugar, como se ela estivesse completa, porque muitos potes semelhantes a este de cerâmica foram encontrados aqui, evidentemente quebrados. Então esse aqui é uma réplica, como seria um inteiro. E aqui você tem os grãos que eram armazenados aqui dentro, estou falando especialmente do trigo, de modo que se você voltasse numa máquina do tempo e visitasse uma família daqui de Meguido, ela iria receber você e ia preparar pão para você. Então a dona da casa tiraria o trigo de dentro de um pote semelhante a esse, pegaria esse trigo, tornaria esse trigo em farinha, levaria para uma pedra de moinho, amassaria até fazer farinha e com a farinha ela produziria um pão para você comer, juntamente com azeitonas, tâmaras, azeite de oliva e outros elementos que eles cultivavam aqui, tá certo? Agora, isto aqui era para armazenar a comida de uma família de médio porte aqui da cidade. Porém, havia um lugar público onde uma quantidade maior de cereais era guardada. E para conhecer esse lugar, eu quero convidar de novo o professor Ariel para estar conosco. Muito obrigado por voltar aqui ao Evidências. Eu já expliquei para o pessoal de casa que seria mais ou menos assim que as famílias guardariam o seu trigo, para fazer aquele que nós chamamos de o pão nosso de cada dia. Mas o governo também tinha os seus estoques de alimento, não é isso? E onde é que ficariam esses alimentos? Então, Meguido, já várias vezes mencionamos que era um centro regional super importante. Agora, a mostra não só que a prova não é que aparece em textos extrabíblicos, mas também na arqueologia. E vemos aqui um silo gigante, 450 metros cúbicos de grãos. Imagina quantos cereais entrariam aqui. Isso significa que diferentes agricultores da região, e nós vimos as paisagens que temos aqui do Vale de Jezreel, uma região muito fértil, todos traziam como se fosse talvez um centro, uma cooperativa, e colocavam, provavelmente era o lugar onde vendiam, né? A produção se armazenava aqui nesse silo e provavelmente distribuído, né, em diferentes lugares do país. Ou se produzia pão, como se disse, ou outros produtos. Mas isso, como já disse, esse silo demonstra e prova a centralidade de Meguido como um centro comercial super importante na antiguidade. Ou seja, quando a gente vê na Bíblia sobre cidades celeiro, Meguido seria uma cidade celeiro. E eu não sei se você em casa está tendo a dimensão do tamanho do que ele falou. Está aqui atrás, olha. É realmente um lugar imenso, onde dava para colocar realmente qual a quantidade de alimentos? 450 metros cúbicos. Olha, é muito grão. E eles encontraram, inclusive, aqui sementes de alguns alimentos que nos ajudam a ter uma ideia do que eles consumiam na época, como tâmaras, azeitonas, algumas frutas. Ou seja, se houvesse um ataque militar,
aqui era o local onde você teria a comida armazenada para abastecer. E não somente ataque militar, havia também a situação de secas periódicas aqui, que produziam às vezes anos de fome. É o caso, por exemplo, da história de Elias na época de Acabe, que ficou 3 anos e meio sem chover aqui e o povo começou a passar fome. A batalha de Elias contra os profetas de Baal ocorreu aqui no Monte Carmelo, pertinho de onde nós estamos, e no final do programa de hoje eu vou fazer uma menção dessa batalha para você entender o Armagedon, tá certo? Agora, nessa época de crise, o governo teria alimento aqui para abastecer a população, pelo menos com grãos, até que eles pudessem ter chuva de novo. E o grão era importante, pessoal, daqui que eles faziam o pão de cada dia, como diz o Pai Nosso, o pão cotidiano nos dá hoje. Então, realmente, isso nos ajuda a entender como era o dia a dia dos tempos da Bíblia. Agora, mesmo estando preparada para cercos militares, Meguido nem sempre resistiu ao ataque do inimigo. Em 722 a.C., os assírios vieram e destruíram as tribos do norte de Israel e aqui, exatamente nesse lugar onde eu estou, os assírios acabaram criando um assentamento que tomou conta do lugar. Você sabe, quando houve o ataque do Reino do Norte, os assírios trouxeram estrangeiros para habitar esta parte de Israel, provocando uma mistura na civilização, na população, para que os israelitas nunca mais se reerguessem como uma nação. A história desse ataque também é testemunhada na Bíblia Sagrada e importantes lições nós podemos tirar dela. Agora eu quero mostrar para você um pouco o lugar dos estábulos que eu havia mencionado no programa anterior do Evidências, que eu falei que eram as cavalariças do rei. Vamos lá que eu vou mostrar para você. Bom, aqui nós temos vários coxos, ou manjedouras, se você preferir, que eram para animais de grande porte. Você vê que o cavalo ficava aqui e aqui ele comia o alimento, bebia água. Aliás, um trabalho extensivo foi feito nesse lugar, comprovando que aqui realmente era um lugar para estábulo de cavalos. Pelo menos 3 ou 4 foram encontrados aqui em Meguido. Agora, o debate é com relação à data desses estábulos. Quando Igael Yadin escavou aqui pela primeira vez, ele supôs, com base no texto bíblico que menciona as cavalariças de Salomão, que aqui era um lugar onde Salomão guardava os seus cavalos. Posteriormente, no entanto, outros acadêmicos deram uma datação que seria posterior aos dias de Salomão, acreditando que esses estábulos aqui poderiam ser da época de Acabe ou de Jeroboão II. Nós não podemos ainda bater o martelo com relação a qual seria o rei que havia mandado construir esses estábulos e que tinha os seus cavalos aqui como um troféu para ele, porque naquela época uma quantidade de cavalos era como ter na sua garagem uma série de carros importados de Ferrari e Lamborghini para cima. Ou seja, independente de qual for o rei que mandou construir esses estábulos, ele gostava um pouco de ostentação. Eu desci aqui para mostrar para vocês o reservatório de água da cidade de Meguido, como ele fica bem escondido. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas antes eu queria chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Veja bem, vou descer aqui um pouquinho, tá bem? Olha, aqui na minha mão eu encontrei um pedaço de osso. E você pode ver que esse osso, aqui você tem justamente a parte que mostra que é um osso mesmo, você tem a terra antiga aqui sobre ele, estão vendo? E esse osso está todo com marcas de queimado. Por estar longe da zona de templos ou de altares, isso aqui não foi um animal morto em sacrifício. Certamente foi algum incêndio que teve aqui nesse extrato, nesse nível. E você ainda tem o resto da cinza aqui. Toda a parte mais escura que vocês estão vendo aqui é de cinzas. E para facilitar o seu entendimento, eu vou pegar um pedaço de cerâmica aqui
Aqui, olha, você pode ver que é uma cerâmica realmente do 8º século a.C. e ela tem as marcas de queimado. Tem um outro aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho a base, provavelmente de um prato, e você vê que ele tem a marca de destruição por incêndio. Então essa cerâmica e esses ossos guardados num extrato repleto de cinzas mostra que um incêndio aconteceu aqui na cidade por volta do 8º século a.C. Que incêndio seria este? Ora, obviamente, a destruição dos assírios em 722 a.C., quando eles dominaram o Reino do Norte. As pessoas que usavam esse tipo de pote, que vinham aqui para buscar água, para abastecer as suas casas, quem sabe numa situação de proteção em relação ao exército inimigo que estava do lado de fora, foram talvez mortas, receberam flechas, ou seja, a cidade caiu na mão do Império Assírio. Agora, o ponto que me chama a atenção é que se você ler na Bíblia com calma a história da vinda dos assírios para atacar o Reino do Norte, o Reino de Israel, você vê que toda essa briga começou por causa de um problema interno do povo de Deus. Ou seja, o sul, Judá, estava quebrando a aliança, mas o norte, Israel, também estava quebrando a aliança. A capital do sul era Jerusalém, a capital do norte era Samaria. Tanto Samaria quanto Jerusalém tinham reis que eram muitas vezes assim paganizados, que quebravam o acordo com Deus, o pacto, apostatavam, levavam o povo à idolatria. E Deus advertia a estes reis, a esses monarcas e o povo contra os seus pecados, senão os inimigos viriam. Mas, evitando ouvir a orientação de Deus, a advertência dada através dos profetas, eles começaram agora a brigar entre si. O norte reclamando do sul e o sul acusando o norte. Aqui, a parte norte fez uma aliança com a Síria, com S, para atacar Jerusalém. Imagine que tragédia. Irmãos se aliando contra um inimigo do povo de Deus para atacar outros irmãos que estavam no sul. Israel queria o fim de Judá e por isso fizeram este acordo diplomático que foi terrível. Judá, para vingar, fez uma aliança contra o império maior ainda, a Assíria. E é por isso que a Assíria acabou vindo, destruindo o norte. Aí você vê a marca da destruição aqui nestas cerâmicas. E ao mesmo tempo que a Assíria destruiu o norte, ela tornou o sul vassala do seu próprio reino. É a arqueologia ilustrando histórias que a Bíblia apresenta e nos fazendo pensar sobre as brigas que às vezes ocorrem entre o povo de Deus. O grande problema é que muitas vezes, pegando, quem sabe, uma lição de todo este elemento que eu citei para vocês, é que nós, ainda hoje, no século XXI, desconhecendo talvez os problemas do passado, continuamos como eles, brigando entre nós e às vezes trazendo forças de fora para resolver os nossos problemas internos. Nos comportamos como um bando de porcos espinhos numa noite de inverno. Não é nada sábio isto. A história me mostra que esse tipo de atitude no passado não deu muito certo. Mas venha comigo que eu vou mostrar para você agora o reservatório de água de Meguido, onde eles colocavam a água e onde eles iam para buscar a água de maneira protegida em relação ao exército que atacasse a cidade. Vem comigo. Pessoal, quando a gente chega aqui embaixo, não dá para vocês perceberem isso de casa, mas a temperatura muda, cai acentuadamente. Lá fora estava um calor tremendo. Aqui é como se estivéssemos dentro de uma câmara de refrigerador, eu diria. Agora você imagina como eles tinham que cavar a rocha. É lógico que você tem um pouco de concreto moderno aqui, mas você tem a rocha que foi cavada há milênios para preservar o abastecimento d'água lá embaixo. A arqueologia também me ajuda a entender o contexto da Bíblia Sagrada. Então você vê como era precioso para eles o ato de ter um pouco de água para beber. O esforço que eles tinham que fazer para poder buscar a água e poder consumi-la dentro da cidade. Bem diferente de nós hoje, que precisamos apenas abrir uma torneira e nada mais. Com isso fica claro para você passagens da Bíblia onde Jesus fala: eu sou a água da vida, eu darei água de graça. Mas vamos continuar o nosso passeio, porque eu ainda quero falar um pouco sobre eventos históricos que aconteceram aqui em Meguido e sobre a Batalha do Armagedon.
Eu resolvi terminar o programa de hoje nessa parte mais alta aqui da cidade de Meguido para fazer uma explicação histórica e também profética para você. Bom, aqui atrás eu tenho o Vale do Jezreel, um vale muito importante mencionado diversas vezes na Bíblia. Aqui eu tenho então a cidade de Meguido, que ficava numa elevação. Aqui está o Jezreel, você vê que é um vale muito comprido e ao mesmo tempo ele é muito fértil, há muitas águas aqui. Do outro lado você tem o Monte Tabor, as colinas que fazem parte da Baixa Galileia, depois você começa a Samaria e aqui atrás você tem justamente o Murraká, ou Monte Carmelo, onde o profeta Elias duelou espiritualmente e também fisicamente com os profetas de Baal. Você conhece essas histórias da Bíblia, então eu estou muito próximo de localidades importantes. O Tabor, que eu mencionei ali atrás, aquele monte que parece ter um casco de tartaruga, segundo a tradição, poderia ter sido o lugar onde Cristo foi transfigurado perante os seus discípulos. A Bíblia não dá o nome da montanha, mas muitos pensam que seria aquela, porque é o monte mais alto que tem ali na região. É possível. Mas quando eu falo do Jezreel, por exemplo, muitas batalhas da Bíblia aconteceram aqui. Eu vou dar um ou outro exemplo da palavra de Deus para você. Quer ver uma batalha envolvendo Davi e os filisteus? Preste atenção nessa passagem, vou ler para você. 1 Samuel capítulo 29, versículo 1 diz: Os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeca, enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. A desconfiança dos filisteus aqui no relato contra Davi e os seus soldados é porque o fato deles se reunirem aqui poderia ser um indicativo de batalha, porque sempre que os exércitos queriam pelejar uns contra os outros, eles usavam esta planície aqui, esse lugar aqui para poder batalharem, porque aqui realmente é um campo aberto, fica muito mais fácil. Agora, além das batalhas, aliás, muitas guerras aconteceram aqui, existe um significado especial sobre esse vale. Como você vê, até hoje é um vale muito fértil. E há uma disputa entre os hebraístas sobre qual seria o significado original da palavra Jezreel no hebraico antigo. Nós não temos uma definição clara, mas muitos acreditam que Jezreel provavelmente signifique algo como o Deus que semeia. Isso estaria ligado com uma promessa que Deus fez ao povo de Israel, que está no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 11, que eu vou ler para você. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão para si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque será grande o dia de Jezreel. Então parece que é uma promessa bíblica de reunir as tribos, que quando isto foi escrito estavam separadas, o reino de Judá e o reino de Israel, que eles voltariam a se unir e isto seria justamente aqui no Vale do Jezreel. A Bíblia também menciona batalhas que aconteceram aqui e que ceifaram a vida de monarcas judeus. Quer ver? Vamos ler aqui uma delas. Depois de tudo isto, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco, do Egito, subiu para guerrear em Carquemes, junto ao rio Eufrates, e Josias saiu para lutar contra ele. Então Neco mandou mensageiros a ele dizendo: O que você tem contra mim, rei de Judá? Não venho contra você desta vez, mas contra o reino do qual estou em guerra. E Deus disse que me apressasse. Pare de se opor a Deus, que está comigo, para que ele não o destrua. Mas Josias não voltou atrás. Pelo contrário, se disfarçou para lutar contra ele. Não deu ouvidos às palavras que Neco lhe havia falado da parte de Deus e foi lutar no vale de Meguido. Segundo Crônicas, capítulo 35, versículos 20 a 22. Então foi justamente nesse lugar, de acordo com a Bíblia, que Josias acabou sendo morto pelo faraó Neco do Egito, quando os seus soldados acabaram entrando em luta armada contra Josias. O exército de Faraó queria atacar inimigos que estavam no Eufrates, mas para sair do Egito até o local da batalha de Carquemes, eles tinham que atravessar pelo caminho do mar, pela Via Maris, passando por Meguido. Porém, Josias saiu de Jerusalém, vindo até esta região para batalhar contra o Faraó. Infelizmente, nesta guerra, ele perdeu a sua vida. E você vê que nesta passagem a Bíblia se refere ao Jezreel pelo nome de Vale de Meguido. Estamos em Meguido e você tem o vale ali atrás. Agora, existe uma outra
relação bíblica muito curiosa que é feita por vários teólogos a respeito desse lugar e a famosa batalha apocalíptica do Armagedon. Eu vou lê-la para você na Bíblia Sagrada. Preste atenção. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar que, em hebraico, se chama Armagedon. A visão dispensacionalista tem entendido que haverá no futuro uma terceira guerra mundial envolvendo o anticristo, que se ajuntará a reinos como a Rússia e a China para batalhar aqui em Jezreel contra Israel, Estados Unidos e aliados. E que nessa batalha entre o anticristo e Israel será justamente o momento em que se cumprirá a profecia de Apocalipse 16 referente ao Armagedon. Mas eu particularmente tenho uma visão diferente a esse respeito. Se você quiser saber detalhes a respeito dela, eu sugiro que você assista a nossa série especial do programa Evidências sobre o livro do Apocalipse. Ali eu darei muito mais detalhes do que eu vou apresentar de maneira sucinta aqui. O que eu posso dizer, assim, de maneira resumida para você nesse programa, é que, curiosamente, não existe nenhuma montanha de Meguido. É verdade, nós estamos numa elevação aqui da cidade de Meguido, mas ela não é uma montanha, ela é uma tela, ou seja, uma colina feita de escombros de construções de períodos diferentes, mas não é uma montanha, é um vale. Você vê aqui tem o Vale do Meguido, como eu li na passagem bíblica. Não tem aqui nenhuma montanha do Meguido. E por que eu estou falando de montanha? Porque o nome Armagedon em hebraico significa Ar, montanha, Magedon, Meguido, montanha de Meguido. Mas veja, se na verdade Meguido tem um vale e não uma montanha, o que seria essa montanha de Meguido que é mencionada aqui na Bíblia? Bom, para entender isso eu preciso lançar mão de algo da geografia dos tempos da Bíblia Sagrada. Você às vezes tinha um acidente geográfico que recebia o nome da região que o abrigava. Por exemplo, a Península do Sinai também emprestou nome para o Monte Horebe, onde Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos e se encontra com Deus na sarça ardente. É por isso que às vezes a Bíblia fala que Moisés subiu o Horebe, noutras vezes fala que ele subiu o Monte Sinai. Na verdade, o nome Monte Sinai é por causa da Península do Sinai. O Mar da Galileia, a mesma coisa. O seu nome era Mar de Tiberíades, mas ele também é chamado de Mar da Galileia porque ele fica na região da Galileia. Portanto, deveria haver alguma montanha aqui em redor que receberia o nome de Montanha de Meguido, porque está na região de Meguido. Percebeu? E qual seria esta montanha? Bom, eu fiz referência agora no início da minha fala ao Monte Carmelo, que está bem aqui à minha frente. E o que houve no Monte Carmelo? Uma batalha espiritual entre Elias, representando as forças de Deus, e os profetas de Baal, representando as forças do inimigo de Deus. Uma batalha da luz contra as trevas. E, a meu ver, o que o Apocalipse está mostrando é uma forma simbólica, tomando como empréstimo a batalha de Elias aqui no Carmelo, que é o monte de Meguido, o Armagedon, para representar a batalha final, que não será travada por exércitos humanos, mas pelo próprio Deus que virá para estabelecer o seu reino e o juízo final sobre toda a humanidade. Que a volta de Jesus não ocorrerá em meio a batalhas, está claro quando o apóstolo Paulo diz: quando andarem dizendo paz e segurança, lhes virá repentina destruição. Jesus também falou que, embora houvesse antes da sua volta guerras e rumores de guerras, o dia da volta de Cristo seria um dia de aparente calma para a humanidade. Muitos estarão casando-se, dando-se em casamentos, em festas, e não perceberão até que o Cristo venha, assim como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio. Portanto, quando nós pegamos várias passagens da Bíblia, o que dá a entender é que o anticristo estabelecerá um reino de aparente paz na terra, de aparente calmaria. Ele dominará o mundo inteiro.
Os únicos que se oporão ao anticristo serão aqueles representados pelos 144 mil selados de Apocalipse capítulo 7, o povo remanescente, e não um país com a sua hoste militar, com seus exércitos, tá certo? Portanto, na minha interpretação, a batalha do Armagedon, que toma esse lugar como empréstimo, é a batalha final de Deus contra o diabo e não necessariamente algum tipo de guerra praticada por exércitos humanos. Bom, com isso eu tenho que terminar o programa de hoje. Eu espero que você tenha gostado, mas semana que vem a gente continua com a nossa série especial aqui em Israel, trazendo um pouco da arqueologia e da Terra Santa para o seu conhecimento da Bíblia Sagrada. Um grande abraço e até lá!